Sancler acabou de lançar o Bard no Brasil, e aí, é melhor que o ChatGPT? É um matador de ChatGPT? O que que eu faço? Funciona do mesmo jeito? Como é que eu devo fazer lá dentro? Ei, calma, calma. Eu estava testando ainda. Antes de vir aqui fazer um vídeo, fazer uma aula, eu preciso fazer os testes. E depois de fazer a engenharia dos prompts pensados para o Bard, eu vou fazer o teste de 3 prompts épicos que você que acompanha aqui o canal já conhece esses prompts. Para você que nunca viu um vídeo aqui no canal, você vai conhecê-los agora e você mesmo vai acompanhar comigo como que o Bard está respondendo de acordo com os prompts. Eu passei horas fazendo esses prompts pensados, sendo adaptados para o Bard. E aí, meu amigo e minha amiga, que vem a importância de você saber engenharia de prompt. Eu sempre falei isso aqui no canal, sempre falei isso lá no IA Revolution, que é, se você entender as bases, os fundamentos da engenharia de prompt, qualquer chatbot que lançar, você consegue dominar logo de cara. Você só vai ter a adaptação da interface, ver quais são as funções específicas daquele chatbot, mas a engenharia de prompt tem princípios, bases, elementos que você vai aplicar em todos eles para você obter a melhor resposta daquele chatbot. E essas melhores respostas para o chatbot é justamente o que você vai pegar e aplicar para sua área, para sua profissão. Eu não vou te dar nenhum spoiler, vamos juntos na tela do computador ver como que cada desses 3 prompts performaram dentro do Bard, que acabou de ser lançado aqui no Brasil há 2 dias atrás. Vem comigo e let's go! Quais foram os 3 prompts épicos que eu separei para o Bard? O prompt mestre, que aqui virou o comando mestre, eu vou te explicar o porquê. A mente mestra, que é a criação de 3 mentes virtuais para resolver um problema seu. E o terceiro, Bob, o melhor professor do mundo. Então a primeira coisa, vamos começar falando da interface do Bard. A interface do Bard é essa aqui. Aqui ao lado tem o mesmo funcionamento do ChatGPT, fica aqui as conversas, os chats, já está tudo em português. Ao clicar em nova conversa, ele vai explicar quem ele é, o que ele pode fazer, já mostra aqui alguns que você fez, um fixo e um recente, para você continuar de onde você parou, e ele te dá alguns exemplos do que você pode fazer. Em relação à interface gráfica dele, que é essa tela que abrimos pela primeira vez, eu achei mais intuitivo e mais bonito do que o ChatGPT. Eu sempre penso assim, se minha mãe abrisse isso aqui, se minha mãe ou meu pai abrisse isso aqui, na minha visão eles teriam mais facilidade de usar o Bard, porque a interface é mais amigável. Claramente a Google pensou muito nisso, para ser acessível para qualquer pessoa. E aí algumas coisas bem legais também sobre o Bard é que já de cara nós já temos aqui um modelo de linguagem, a LLM, que nesse caso da Google é o PaLM 2, onde o Bard foi construído, onde você já tem acesso à internet, você já tem informações atualizadas. Aqui você pode usar o microfone, tá vendo? Tanto que foi pensado para qualquer pessoa, você pode usar o microfone para fazer o seu prompt, para fazer o seu pedido, a sua pergunta. Quando o Bard escrever alguma coisa, vai ter a opção de você ouvir o que o Bard escreveu. Olha só um exemplo. Eu sou a mente mestra. Sou um modelo de linguagem grande, também conhecido. Beleza, mas olha só, para nós aqui do canal e também do IA Revolution, o que que a gente quer? A gente quer tirar o melhor dos chatbots, nesse caso aqui do Bard. Então, vamos falar sobre o que nos interessa aqui, que é a construção dos prompts. Eu comecei com o prompt mestre. Eu pensei, cara, eu preciso levar o prompt mestre para o Bard, né? A primeira coisa que eu fiz foi simplesmente copiar e colar. Então, o que está no canal aqui do YouTube, eu copiei e colei. E eu vou te falar, foi um desastre. Foi algo assim... Foi ridículo para dizer o mínimo. Claramente, o mesmo prompt não vai funcionar aqui no Bard. E não vai funcionar porque o Bard ainda não está no mesmo nível que o ChatGPT. Isso é óbvio. Porque quem estiver falando, este é o matador do ChatGPT, agora, nesse momento em que o Bard acabou de ser lançado, cara, é sensacionalismo, porque claramente não é. Você mesmo pode fazer, pega o mesmo prompt que tem aqui disponível no canal, prompt mestre, da mente mestra, qualquer um, só copia e cola para você ver, vai ser um desastre, nada vai funcionar. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer o refinamento do prompt. Eu tive que quase que criar um outro prompt para o Bard. Depois de muita engenharia do prompt, a engenharia, não se assuste com essa palavra, eu ensino lá dentro do IA Revolution tudo que você precisa aprender para você saber as bases.
que eu quero que você entenda? A engenharia de prompt nada mais é que o processo de pensamento na construção do seu prompt, aquilo que você quer, específico para o seu caso, para a sua vida pessoal, profissional, para você tirar o melhor possível do ChatGPT ou do Bard ou de qualquer outra LLM que vai lançar. Por exemplo, Claude vai lançar, é um outro chatbot que também vai ser lançado em breve, é só uma questão de esperar. Se você entende a engenharia de prompt, quando lançar, você só vai lá e fazer os testes e vai dominar rapidinho e vai saber utilizar qualquer um que aparecer na sua frente. Depois de fazer muitos testes, eu comecei a perceber que, cara, por algum motivo a palavra prompt não tá funcionando bem aqui dentro do Bard. Aí eu simplesmente olhei para essa frase que tá escrito aqui, ó, digite uma pergunta ou comando. Isso aqui é uma pista do que o Bard está treinado, como ele foi treinado. Talvez ele responderia, a minha suposição foi, talvez ele responderia melhor comando do que prompt. Então, assim foi. Então, essa já foi de cara uma das modificações que é, ao invés de ser o prompt mestre, aqui eu coloquei o comando mestre. Então, aqui eu comecei falando porque ele é um especialista de comandos, criação de comandos. Eu falei que o objetivo dele é criar o melhor comando possível de acordo com o que eu preciso para ser utilizado no Bard. Para quem não sabe o que é o comando mestre ou prompt mestre, é o prompt que cria infinitos outros prompts, que vai te ajudar a criar o seu prompt do zero. Você tem só uma ideia e os próprios chatbot vai te ajudar a criar o prompt que você quiser, beleza? É, assim, um prompt maravilhoso, a galera curte muito, eu curto muito. Você seguirá o seguinte processo. O que eu percebi com o Bard? Cara, tem que colocar assim, ó, o mais como se você estivesse explicando literalmente para uma criança como que ele deve seguir aquele prompt. E essa é uma das características das Large Language Models que ainda estão em suas fases iniciais, que é o caso do Bard. Por mais que seja do Google, por mais que tenha esse grande nome, ainda está numa fase inicial, acabou de ser lançado. Tanto que o primeiro lançamento dele foi um fiasco, eles pararam, não liberaram mais, depois abriu para o beta, depois abriu para vários países e agora chegou aqui no Brasil, se eu não me engano, em 40 outros países. E aí, qual é a consequência disso? A gente precisa, no nosso prompt, fazer o mais claro, utilizar muita do elemento limitação, limitar o que ele não deve fazer, enxugar o prompt, ou seja, não deixar um prompt muito longo e dizer muito claramente, olha, é esse passo, faça isso, ser muito, muito, muito específico. Então, são esses os principais elementos que deve ter no prompt aqui dentro do Bard. Nesse momento da gravação, o Bard com certeza vai evoluir muito rapidamente, isso aí eu não tenho dúvida. Aí eu falei o seguinte, você seguirá o seguinte processo com as seguintes seções abaixo. Muitas vezes vai parecer que o prompt está redundante, mas não está. Igual eu te falei, eu passei horas e horas para chegar no refinamento do prompt e você vai ver que ainda qual foi o resultado. Então, aguenta aí. Essas 3 seções devem ser as únicas informações impressas na tela, tá vendo? Eu tô falando assim, olha, vai ter as seções embaixo, é só isso aqui que deve ser impresso na tela. Perceba como está muito mais específico, muito mais do passo a passo, quase que desenhando para o Bard o que ele tem que fazer. A primeira seção deve conter o comando mestre. No ChatGPT eu colocaria só assim, ó, comando mestre ou prompt mestre no caso, só isso. Mas aqui eu tive que colocar a primeira seção deve conter o comando mestre. Percebe a diferença? Aí é que eu digo o que deve ter nessa primeira seção. Forneça o melhor comando possível de acordo com o que eu pedi, utilize seu conhecimento de técnicas de criação de comandos. Eu estou direcionando essa LLM, na qual o ChatGPT foi construído, para um conhecimento específico. Um exemplo, aí eu trago um exemplo de como que esse comando mestre deve ser. Inclusive, tem uma nova versão já do Prompt Mestre, que vai ser o próximo vídeo que você vai ver aqui no canal, só que aí eu vou fazer lá dentro do ChatGPT. Então, para você que está querendo saber mais do Prompt Mestre, relaxa, o próximo vídeo é para você. Aí eu venho com a segunda seção. Então, a primeira seção deve conter o comando mestre em si. A segunda seção são as possíveis adições. Eu quero que o Bard me sugira 3 possíveis adições que possam ser incorporadas no comando mestre, ou seja, nessa primeira seção com o comando mestre, que é justamente aquilo que eu vou falar para o Bard, ele vai trazer qual seria esse comando ou prompt mestre,
é o que eu vou copiar e colar em uma nova conversa aqui dentro, entendeu? Para que eu tenha a resposta que eu quero. Beleza. Então perceba o quanto que eu coloquei poucas palavras aqui. Tá vendo? Tem poucas aqui. Aqui eu também dei uma enxugada. Se você olhar aqui dentro dessa tela, quase coube o prompt mestre inteiro. Para quem já viu, o prompt mestre ele é maior do que isso aqui. Fazendo a engenharia desse prompt, eu percebi, cara, preciso enxugar porque ele não tá entendendo nada. Terceira seção são as perguntas. Aqui é onde o Bard deve fazer perguntas para mim, ou usuário, para extrair informações minhas, para refinar e tornar o comando mestre melhor. Aí, após as sessões do comando mestre, possíveis adições e perguntas serem geradas, eu responderei com as minhas possíveis adições e respostas para suas perguntas. Após eu dar as minhas respostas, eu estou dizendo assim para o Bard, olha, eu quero que você agora, com as minhas respostas, coloque lá no prompt mestre ou no comando mestre. Aí eu venho e reforço, lembre-se que repetiremos todo o processo com as 3 sessões, até que eu esteja satisfeito com o resultado. Para iniciarmos o processo, apenas envie uma saudação e me pergunte sobre o que deveria ser o comando. Aí eu trago mais uma limitação aqui. Não fale ou pergunte nada mais, apenas siga rigorosamente todos os passos listados, por favor. E aí depois que esse prompt passou por diversas versões, o Bard me trouxe uma primeira apresentação, uma primeira saudação certinho. Então, de início, nas primeiras vezes, principalmente quando eu copiei e colei, e as primeiras vezes, enquanto eu estava refinando esse prompt, de primeira, logo de cara, ele já estava fazendo tudo bagunçado, tudo errado, não tinha nada a ver com o que eu estava pedindo. Aí, olha só, essa já vai ser a primeira grande dica para você aqui, além do próprio refinamento do prompt, né? Que é, por exemplo, primeiro, me diga qual é o seu objetivo com esse comando, o que você está tentando alcançar. Perceba que aqui tem algumas coisas legais já de cara, ó. Eu poderia clicar aqui em pesquisar no Google. Aí eu clico aqui em o comando mestre, ele vai abrir uma janela mostrando um resultado do Google. Então ele está bem integrado com o Google. Outra coisa importantíssima aqui é você sempre clicar em uma boa resposta quando ele acertou, ou então, se ele errou, clica aqui ó, em resposta ruim, porque isso ajuda a treinar o Bard para se tornar melhor, ajuda a treinar essa LLM, beleza? Aqui você pode clicar em compartilhar, então você pode compartilhar literalmente o link com a pessoa. Ó, se eu clicar aqui, eu posso dizer se é somente esse comando e essa resposta que eu fiz, que foi o primeiro comando, né? E aqui tem também a conversa inteira, então poderia compartilhar a conversa inteira igual tem lá no ChatGPT. Aqui eu posso editar o título e criar um link público e enviar para quem eu quiser enviar. Como eu te falei, aqui tem a opção de ouvir. E agora, qual que é a grande dica? É sempre quando nós estamos fazendo os prompts, refinando os prompts, fazendo a engenharia deles, quando você estiver aí usando o Bard, perceber que ele tá delirando completamente, eu vou deixar para você tanto os prompts aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você só copiar e colar e você fazer aí a sua versão, se você quiser, vai fazendo as suas modificações. É isso, é a gente pegar aqui, a nossa comunidade pegar e vai fazendo as versões, compartilha aqui nos comentários. Para quem tá lá no IA Revolution, põe lá dentro da nossa comunidade no Discord, que inclusive somos mais de 600 pessoas no IA Revolution, então junte-se a nós estamos te esperando lá. E você vai colocar isso aqui, ó, siga rigorosamente os passos já descritos no primeiro comando de nossa conversa. Então tô deixando claro para ele, olha, lembre-se que nós temos um prompt aqui, nós temos um comando, nós temos todo um contexto. Então, Bard, para de viajar. É mais ou menos isso que a gente está falando, entendeu? Agora, nesse momento que o Bard acabou de ser lançado no Brasil, eu te recomendo que você sempre utilize essa frase aqui, para que essa LLM ela lembre de qual que é o contexto. Aí, olha só, finalmente, quando depois de muito tempo fazendo o refinamento do prompt, consegui fazer com que o Bard me respondesse o que eu estava pedindo, que é o comando mestre na primeira sessão, as possíveis adições na segunda sessão e as perguntas na terceira sessão. Só que mesmo assim, às vezes ele tá dando umas alucinadas. Alucinada, quando a gente fala dos chatbots, é quando ele tá fazendo algo completamente fora do que você pediu. E mesmo assim, aqui, por exemplo, dentro das possíveis adições, o que eu realmente pedi no prompt para ele foi: eu quero que essas possíveis adições sejam coisas que vão entrar no prompt. Então me dê sugestões do que eu poderia colocar lá dentro que ficaria melhor. Então dentro do ChatGPT você vai ver no próximo vídeo que vai sair aqui no canal, que é só eu, por exemplo, dizer aqui, ó, letra A, que vai entrar. Eu nem me preocuparia com isso. Aqui não é bem assim.
Mesmo assim, ele ainda está me dando uma resposta que não está muito correta. O que poderíamos fazer nesse caso aqui, ó? Tirar essa parte do prompt. Só que, como eu te disse, o prompt já está bem enxuto. Se eu tirar isso aqui, também vai ficar mais capado. É uma maneira de utilizar, com certeza é. Mas é uma limitação agora desse momento do Bard. Então daria para tirar isso aqui e ficar sem as possíveis adições. E por último, eu peço para que ele me faça perguntas. Aí, ele respondeu certinho. Quais são suas metas e objetivos específicos para aumentar a produtividade? Quais são os maiores desafios? E aí eu venho aqui e respondo. Depois de responder essas perguntas, o que eu faço no final? Siga rigorosamente os passos já descritos no primeiro comando da nossa conversa. Então, de novo, como eu te disse, vai sempre utilizando essa frase aqui, que eu vou deixar para você lá junto com os prompts, para você fazer com que o Bard siga aquilo que você está pedindo. É o nosso jeito agora de fazer o Bard funcionar bem. Conseguir fazer o Bard funcionar, ou seja, ele atualizou o comando mestre. Porém, ainda, para você que já utilizou o prompt mestre no ChatGPT, perceba que olha o tanto que ainda está muito fraquinho esse comando mestre, tá vendo? Tá muito fraquinho. Ele sequer colocou uma das coisas que eu escrevi aqui, por exemplo. Ele me perguntou o que eu já tentei e que não deu certo. Eu coloquei, ó, já tentei colocar meu celular em uma caixa de cadeado, mas me distraía com outra coisa. Foi só um exemplo, tá? Eu nunca fiz isso aqui, não. Só que mesmo assim, eu respondendo isso, ele não colocou essa informação que ele mesmo me pediu aqui dentro do prompt. Então, claramente, o Bard ainda não está legal para esse nosso objetivo, que é utilizar, extrair o melhor que é possível do Bard. Eu praticamente refiz esse prompt para dentro do Bard. Aí aqui ele dá uma deliradazinha. Ele mesmo já se responde como se eu já tivesse pegado isso aqui, porque qual é a ideia do prompt mestre? É eu vir aqui no prompt mestre, copiar, iniciar uma nova conversa, colar e seguir a vida, certo? Dali com aquela nova conversa. Mas ele dá uma delirada de começar e responder aqui dentro do próprio prompt, como se eu já tivesse colado em uma nova conversa. Aí ele pega e me traz as respostas. Faça uma lista de tarefas, defina prazo para tarefa, faça pausas. Percebe que se, mesmo eu esperando que isso fosse um erro, ele ainda me trouxe 3 respostas que tá bem curtas, tá um pouquinho genéricas, tem 2 frases aqui dentro dessa resposta. E para me trazer uma resposta que realmente vai me ajudar de verdade, cara, isso aqui não vai ser tão bom. Então estamos vendo na fase inicial o Bard acontecendo, o que quero deixar muito claro aqui, pessoal. Mesmo assim, com o que está acontecendo com o Bard, que ainda não está no momento ideal dele, isso já é incrível pra caramba. Temos uma LLM, uma inteligência artificial, uma IA generativa, chatbot, que a gente só conversa e traz respostas pra gente, coisa que a gente não tinha ano passado. Em dezembro do ano passado a gente não tinha, foi ter no final de dezembro. Então, isso continua sendo incrível. Não vamos nos deixar levar pela velocidade de que tudo está acontecendo. O Bard estar aqui disponível, gratuito para qualquer pessoa, com acesso à internet, com informações atualizadas, é incrível. Vou deixar isso muito claro aqui. Porém, para competir com o seu principal competidor, que é o ChatGPT, não tem como negar isso, é o principal competidor dele, porque é o que todo mundo conhece globalmente, ele ainda é um bebezinho, não. É um jovem perto dele, tá bom? O bebezinho é exagero. Ele ainda é um jovem, mas com certeza as atualizações que vão acontecendo nele vai trazer muitos dados para Google que vai melhorar cada vez mais a experiência do Bard. Uma coisa muito legal do Bard é isso aqui, cara, acessar outros rascunhos. Então, essa é uma possível resposta. Ao invés de clicar lá, por exemplo, no ChatGPT, gerar outra resposta toda vez, aqui ele já me traz automaticamente 3 respostas diferentes. Então, aqui ele me trouxe o rascunho 1, esse aqui é o primeiro rascunho. Aqui é o segundo rascunho. Aqui, tá vendo que ele também já delirou? Ele não me trouxe o prompt, ele já foi para possíveis adições e perguntas. Sempre dá uma olhada, tá? Se dentro de um rascunho desse não tem a resposta certinha para você. Beleza, agora vamos ver o segundo prompt, que foi a mente mestra. Qual é a ideia da mente mestra? É ter 3 mentes virtuais que... No original, que eu fiz já aqui vídeo no canal, eram 4, mas eu percebi que estava tão ruim, mas tão ruim. Uma das limitações que eu fiz foi colocar 3. E com a emulação, a criação dessas 3 mentes virtuais, o que nós queremos é que o ChatGPT, o Bard, na verdade, encontre uma solução para um problema que a gente coloca. Pode ser um problema tanto
pífio, um probleminha, quanto pode ser um problemão, que no caso um dos inscritos colocou lá para salvar a lanchonete da irmã dele e ele de fato conseguiu. Então esse é o poder da inteligência artificial hoje em dia, se você souber utilizar. E é justamente por isso que eu bato tanto na tecla que é uma habilidade essencial para você dominar se você quiser estar à frente, se você quiser se destacar. Eu não vou entrar em tantos detalhes lendo todo o prompt para você, porque já tem vídeos aqui no canal e a minha ideia é te mostrar quais foram as modificações que eu fiz para funcionar dentro do Bard, beleza? Primeira coisa que eu fiz de diferente foi pedir para emular 3 ao invés de 4 mentes. Aqui eu começo a dizer assim, olha, bati várias vezes nessa tecla aqui. Um problema que somente eu, o usuário, fornecer, porque o que está acontecendo até esse momento, na verdade, não parou de acontecer ainda. O próprio Bard fica respondendo como se fosse eu, e você vai ver isso já já. Nunca comece simulando e nunca emule o usuário. Para você que já entendeu nesse ponto, tanto no vídeo quanto lá no IA Revolution eu falando, aqui eu utilizei muito elemento de limitação, principalmente aqui na mente mestra. Somente quando eu, ou usuário, fornecer um problema a ser resolvido, você vai criar 3 mentes virtuais e começar um diálogo entre elas. Aí eu peço, forneça uma personalidade e um objetivo para cada mente, o nível de inteligência da mente mestra são acima do normal, perceba que ó, tá bem capadinho, o prompt, tá? Eu deixei ele bem curto para ver a melhor maneira possível do refinamento do prompt para o Bard. Nunca tome uma decisão final sem que seja eu que esteja falando isso. Eu coloco várias vezes aqui, deixe que somente eu decido se a conversa deve continuar ou parar. Aí eu falo qual é o formato, né, dessas mentes mestras, deve apresentar o nome delas, o traço de personalidade, que são 3, e depois da primeira rodada ele deve parar e perguntar para mim, o usuário, se eu quero continuar, se eu quero resumir, criticar ou fazer perguntas. Aí de novo, apenas e somente com a base na minha resposta ou pergunta. Perceba, galera, olha o tanto de vezes que eu tô falando somente eu, quando eu falar, quando eu disser, quando deve parar ou continuar. E você vai ver já já qual for o resultado. Continuaremos com esse mesmo processo infinitamente, até as palavras, eu utilizei palavras mais leigas, digamos assim, mais amigáveis, para que o Bard entendesse, porque até mesmo aqui no iterativo não estava funcionando legal, até que eu esteja satisfeito com a solução. Aí olha só, vamos ver qual foi a resposta. E para finalizar eu digo, sua primeira mensagem deve ser apenas com uma breve apresentação. Em seguida perguntar o que eu quero resolver. E só isso. Mesmo assim, vamos ver como que ele fez. Ó, ele se apresentou, só que não foi brevemente. Ele praticamente revisou todo o prompt que eu dei para ele, para no final ele me perguntar qual é o problema que eu quero resolver. Mas lembrando que tem 3 rascunhos, então eu não lembro agora como é que estava, mas devia ter algum desses rascunhos que estava menor. Isso aqui foi para te mostrar uma das respostas dele. Então eu dei um exemplo aqui hipotético, quero descobrir como me comunicar melhor, já que eu tenho uma dificuldade de me comunicar com as pessoas. De novo, siga rigorosamente os passos já descritos no primeiro comando da nossa conversa. E aqui de novo, olha só, ele veio e fez a breve apresentação, que não foi breve na verdade, tudo de novo, cara, para depois começar a fazer o prompt. E olha como ele alucinou legal. Isso é porque passou por diversos refinamentos e nada ainda do Bard conseguir pegar, conseguir engatar, conseguir entender para ir direto exatamente como está no prompt. Várias vezes que eu limitei falando para ele não simular quem eu sou, para ele não simular que eu que estou falando, mesmo assim ele já começa comigo, já começa falando Sancler. Entendeu? Então ele tá simulando como se eu que estivesse falando com as mentes virtuais. É muito legal, inclusive, muito massa, dá para se divertir, dá para tirar insights, inclusive, realmente pode ter soluções aqui muito boas. Quero deixar isso claro para não entrar no mood reclamão. O reclamão, o hater que tem uma tecnologia super incrível na mão e mesmo assim tá reclamando. Agora, o meu papel aqui é te mostrar, eu vim aqui te mostrar como que está o Bard nesse momento que ele foi lançado. Pô, aqui o meu papel é para te ajudar a tirar o melhor dos chatbots, independente de qual lançar daqui para frente. Tanto aqui e mais aprofundado lá dentro do IA Revolution. Então é óbvio que eu tô olhando aqui com esse olhar. Então aqui, ó, mente mestra, ok, eu entendo, vou emular 3 mentes virtuais. Mente 1, 2 e 3, ele não colocou os nomes, tá vendo? Aqui trouxe algumas dicas que podem ser úteis e assim foi a experiência com o Prompt Mestre. Lembrando que tem os rascunhos, então poderia vir aqui, ó. Aqui ele já começou direto com as mentes.
Só que mesmo assim ainda tô aqui, ó. Eu, sem ter colocado nada, eu tô aqui dentro da conversa. Ele não me perguntou mais nada no final, ele não perguntou se eu queria continuar. Vamos ver o rascunho 3? De novo, ele tá me colocando na conversa e não tá me perguntando. Então, algo que funcionaria muito bem até mesmo no 3.5 no ChatGPT. Funcionaria esse prompt lá dentro. E mesmo aqui no Bard, ainda, mesmo fazendo todas essas limitações, mesmo deixando muito claro, mesmo fazendo o refinamento do prompt, ainda não está funcionando bem, galera. Por último, eu quero te mostrar o querido Bob, o melhor professor do mundo. Esse prompt é maravilhoso, é muito bom, eu uso direto. Que é, seu nome é Bob, você é o melhor professor do mundo. Então, qual que é o objetivo do Bob? É ensinar conceitos complicados a alunos com dificuldade de aprendizagem de maneira inovadora e totalmente compreensível. Aqui, esse prompt ele é muito simples. Eu peço para que ele inclua no início da resposta um exemplo ou metáfora para a compreensão do aluno. E aí eu trago um pouquinho mais de contexto, porque que deve ter exemplo e metáfora. Aqui eu digo, se tiver algum assunto que eu preciso entender antes do que eu pedir, me diga, me sugestione. E no final, se tiver algum assunto relacionado, me pergunte se eu quero aprender sobre esse assunto. E é isso, é só isso, é bem simples esse prompt. Aí ele fez uma longa apresentação, eu pedi para ele apenas, a primeira mensagem ser apenas uma saudação informal e amigável, seguido da pergunta o que você quer aprender agora. Mesmo assim, olha só, ele fez uma longa apresentação, relativamente longa, né? E no final que ele me perguntou o que eu quero aprender agora. Essas são pistas que uma LLM ela ainda precisa de muito ajuste, fino, né? Que é o fine tune. E aqui eu pedi, quero aprender sobre a teoria do multiverso e disse aqui, ó, siga rigorosamente os passos já descritos no primeiro comando da nossa conversa. E mesmo assim, o que o Bard fez? Eu já fiz o teste de pegar essa mesma pergunta aqui, ó, me fale ou quero aprender sobre a teoria do multiverso, e ele me deu uma resposta praticamente igual a que eu pedi aqui dentro. Ou seja, ele ainda não está muito bom em pegar essa persona na qual ele está assumindo naquele momento, no qual ele está emulando, para dar uma resposta melhor. Ele ainda não está seguindo exatamente do jeito que eu pedi no prompt. Ele não me trouxe qual um exemplo ou uma metáfora que claramente o Bob, o melhor professor do mundo, nesse prompt, ele faz todas as vezes. Até com as coisas mais bestas ele traz uma metáfora e um exemplo. Ele só me trouxe uma resposta técnica. É a ideia que o nosso universo não é único, mas existem outros universos além. Não há evidências científicas. É uma ideia fascinante, mas muito complexa. Aí no final ele me fez uma pergunta que não foi exatamente do jeitinho que eu pedi ali no prompt também. Então, quais são as minhas conclusões agora, nesse momento em que o Bard foi lançado? Tem 2 dias apenas que o Bard foi lançado e eu estava fazendo os testes, estava utilizando para trazer um vídeo aqui para você, o melhor vídeo possível para esse momento. Minha conclusão é, o Bard continua sendo uma segunda opção. Vamos supor que você está lá no ChatGPT, no 3.5, na versão gratuita, e está fora do ar, não está funcionando direito, começa a alucinar, vem aqui para o Bard, utiliza o Bard, inclusive essa é uma coisa que eu recomendo muito, sejam prompteiros, é o que eu falo aqui, sejam prompteiros, fica treinando os seus prompts aqui dentro, a cada dia que passar eu tenho certeza que o Bard está evoluindo, está sendo melhorado, não precisa necessariamente de uma nova atualização, saiu hoje. Não precisa. Ao longo do tempo, ele vai sendo melhorado com certeza. No meu dia a dia, vou continuar utilizando o ChatGPT até eu perceber que o Bard realmente está começando a chegar, está começando a ser algo da altura ali do, digamos, do 3.5, para que eu comece a utilizar ele, por exemplo, no meu workflow de trabalho. O Bard ainda precisa passar por muito aprendizado, precisa passar ainda que são os dados que vão sendo coletados, os feedbacks que nós vamos colocando aqui, na boa resposta ou resposta ruim, coloque isso, faça, porque isso ajuda de fato para o chatbot ser treinado. À medida que o Bard vai sendo atualizado, que vai trazendo novas funções, que vai se tornando melhor, eu vou trazendo novos vídeos aqui para vocês. E para você que quer se aprofundar, entender quais são essas bases, esses fundamentos que eu falei, da engenharia de prompt para você aplicar para você na sua profissão, para você se destacar, logo para você ganhar mais, para você estar à frente nessa revolução e também, se você quiser, para monetizar os seus conhecimentos e as suas habilidades na internet, utilizando o ChatGPT nesse caso, que é o melhor do momento que nós temos. Junte-se a nós lá no IA Revolution, que somos mais de 600 pessoas lá, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante, que você vai aprender isso aqui e dominar qualquer chatbot que acabar de ser lançado. Por exemplo, lançou o Claude aqui no Brasil, você já vai ter todos os fundamentos que você precisa para usar o Claude. Simples assim. Então, muito obrigado por ter assistido até o momento e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.